perspectiva de entendimento de mundo, de sociedade, eles acabam ficando, né, lá nas revistas ou apenas para compor os nossos lattes, e pouco é lido, pouco é trabalhado. Então, para mim, é uma experiência muito nova. Eu recebi com grande alegria, né, que tem um grupo de pesquisa que leu o texto, enfim, que discutiu e que está me chamando aqui para apontar, né, quais foram as motivações, o que é que eu estou discutindo e, enfim, apontando sobre aquele momento histórico no qual eu escrevi o texto. Então, foi um texto que foi publicado numa revista no ano de 2018, mas ele foi produzido no ano de 2017, e naquele ano de 2017 nós estávamos vivenciando muitas coisas, né? Inclusive nos encontramos, não foi, Áurea, do segundo SBGA, e lá no SBGA a gente participou de uma mesa, né, que foi intitulada Trajetórias e Desafios da Geografia Agrária na Bahia, e a partir dessa mesa eu, então, tive a ideia de aprofundar um pouco mais aquilo que eu tinha preparado e transformar em um texto para que ele pudesse, né, efetivamente cumprir esse papel, que é chegar mesmo aí nas mãos, né, ser lido por estudantes de geografia, enfim, profissionais da geografia, de outras ciências, e, sobretudo, também, né, dos movimentos sociais, dos movimentos camponeses, movimentos de luta, porque em um contexto histórico tão difícil como o que a gente está vivendo, esses textos, embora eles tragam uma perspectiva de mundo, uma perspectiva teórica de entendimento dessa sociedade para a superação, né, para fomentar um projeto de uma crítica radical, eles também têm esse caráter de denúncia, né, de denunciar aí os graves problemas que nós estamos passando, e no campo brasileiro isso não é diferente. Então, em 2017, nós estávamos exatamente vivendo um processo de recém-aprovação da reforma trabalhista, né? Já se avaliava os efeitos catastróficos que essa reforma ela iria trazer para toda a classe trabalhadora, né? E, sobretudo, também os trabalhadores do campo, né? Principalmente aqueles que já se encontravam expropriados de suas terras, né? Porque a gente precisa compreender também que no campo você tem uma lógica de reprodução social que se difere em alguns aspectos, e que os sujeitos do campo, eles iniciam a sua trajetória de trabalho muito pequenos, né? Muitos ainda criança, com um trabalho muito árduo, muito difícil, diante das condições todas, né? De garantir uma produção para alimentar a população brasileira, e que muitas vezes chega numa certa idade, né, para garantir aí a sua aposentadoria, né, incorre ainda em uma série de dificuldades para reunir esses documentos e conseguir efetivamente, minimamente, né, uma renda para poder ter uma vida um pouco menos dolorosa e difícil. Então, diante desse momento que a gente estava vivendo, o texto, né, em princípio, nós tivemos uma influência de um texto anterior, que nós intitulamos Os 7 Pecados do Capital no Campo. Era uma analogia a uma publicação da Expressão Popular, que foi organizada pelo Emir Sader, que se chamava Os 7 Pecados do Capital. Esse livro foi publicado no início dos anos 2000, salvo engano, em 2001, e entre aqueles que eles colocavam como 7 Pecados do Capital, estava exatamente um texto do João Pedro Stedley, intitulado Latifúndio, o Pecado Agrário Brasileiro, né? Eu tenho uma paixão muito grande, né? Gosto muito da leitura do João Pedro Stedley, e já naquele momento ele chamava a atenção para os processos de grilagem, as dificuldades na reprodução camponesa e principalmente a concentração fundiária, né? Me recordo quando ele trazia o maior proprietário do Brasil, que o cara conseguia concentrar mais de 1% do território brasileiro, né? A gente fala assim 1%, mas isso equivale, por exemplo, aos estados de Sergipe e Alagoas junto, né? A quantidade de terras que esse cidadão concentrava. E, logicamente, que também nesse momento
nós estávamos, né, nós que somos marxistas, que partimos do entendimento a partir da leitura e do método do materialismo histórico dialético, nós estávamos, naquele momento também, com uma grande mobilização nacional em torno dos 100 anos da Revolução Russa. Então, foi um texto que nós dedicamos também, né, a esse momento histórico de luta dos trabalhadores que, né, em busca de construir aí essa sociedade socialista, de superação das contradições capital e trabalho. Então, nesse sentido, nós dedicamos o texto aos 100 anos da Revolução Russa, mas também aos camponeses de Conilza e de Pau d'Arco, porque foi o ano exatamente em que você teve um dos cenários mais violentos no campo, não é? No final do ano chegou a 71 o número de assassinatos, inclusive com a retomada dos massacres coletivos, né, de trabalhadores, que aconteceu aí no Mato Grosso e no Pará, e exatamente foi no momento que a gente também estava refletindo, né, Áurea, naquele evento, isso já estava sendo apontado, mas justamente no pós-golpe, né, que retirou uma presidenta legitimamente eleita, e eu quero deixar aqui muito claro que eu não sou do PT e nem defendo o governo do PT, né, mas a gente sabe que foi de fato, né, a gente precisa reconhecer historicamente, a gente sabe o que é que isso representou e o que está representando, né, para toda a classe trabalhadora. Então, foi exatamente o momento em que esses conflitos eles se acenderam. E aí o título, né, vou começar pelo título, A Face e as Múltiplas Facetas, né, porque exatamente a gente entende que o campo brasileiro ele tem que ser entendido a partir da relação contraditória entre capital e trabalho. Então, essa é a face, né, a face mais, vamos dizer assim, mais perversa do capital, que se direciona no campo sobre a forma de concentração, sobre a forma de grilagem, etc., mas com o fito exatamente de expandir a produção, de transformar essa produção em mercadoria e aumentar a extração de mais-valia, né? E a partir dessa sede do capital em busca, né, da extração de trabalho não pago, ela vai se consolidar a partir das suas múltiplas facetas, né, mas que esses processos, de forma alguma, eles se distinguem, né? Eles fazem parte do próprio processo de expansão e consolidação aí da produção capitalista, do modo de produção capitalista. E também a gente, então, estava verificando, nesse contexto, a intensificação do que nós chamamos, né, de barbárie societal. É um conceito onde a gente traz, a partir da própria reflexão da Rosa Luxemburgo, e que é retomada pelo Istvan Meszaros em um livro chamado Século XXI, Socialismo Barbárie. Esse livro, a partir dessas reflexões, né, do socialismo, da barbárie, né, a barbárie que representa a própria forma como o capital avança, né, no campo e nas cidades, é retomado pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, e ele vai exatamente escrever um texto também falando sobre o campo, onde ele vai intitular de Modernidade e Barbárie, né? Mostrando, então, que esse avanço do capital no campo, portanto, aquilo que se apresenta como moderno, ele só se faz exatamente porque ele reproduz nas suas contradições a barbárie, né? E essa barbárie, ela vai representar esse projeto de desenvolvimento do capital para o campo, e que se consolida na degradação e na exploração do trabalho, como também nos processos diversos de sujeição da renda camponesa ao capital. Né? Daí todo o debate, né, da inserção do capital, do camponês, que ele precisa se transformar, ele precisa se modernizar, ele precisa se tornar esse agricultor inserido no mercado, né, o próprio conceito de agricultor familiar, então ele também muito em evidência, inclusive com os movimentos camponeses assumindo também esse conceito de agricultura familiar, né, e isso vem muito a partir do Estado e das políticas públicas que vão, né, já ideologicamente desconstruir um conceito que é político e que é de classe, exatamente no sentido de espaçar aí as contradições e fazer com que a gente perca a dimensão da totalidade.
Além disso, nós nos ancoramos, né, no conceito de produção do espaço, a partir da leitura, né, do próprio Henri Lefebvre, que vai trazer também toda a sua construção, tomando por base a relação da teoria do valor-trabalho, Marx, né, entendendo essa produção do espaço agrário como um processo, né, portanto, dentro do próprio movimento histórico, né, de expansão do capital, mas também das contradições que ele engendra, e nesse sentido, a gente vai apontar também as possibilidades de organização e de luta social dos povos que se reproduzem no campo, para não sucumbir, né? Então, nesse sentido, a gente vai discutindo, né, que essa expansão do capital no campo, ela vai trazer reflexos significativos no mundo do trabalho e no universo da reprodução camponesa, que esse é um processo que tem se intensificado nas últimas décadas, né, fomentando aí, no caso do Brasil, um país que já né, ao longo do seu processo histórico, todo voltado para a concentração fundiária, lá, né, com as capitanias, com as sesmarias, mas que longe de ser superada, ela se acresce ao longo, né, inclusive das nossas décadas, e que vai representar também essa expansão dessa produção capitalista, fundamentado no agronegócio, mas também aumento dos conflitos fundiários, as ameaças e morte violenta dos trabalhadores. Para quem trabalha com uma leitura dual, né, você tem um projeto de desenvolvimento do capitalismo no campo e você tem esses outros sujeitos que é quase como se eles fossem, né, produto da sua própria necessidade, né, ou como se eles caíssem do céu. Para quem trabalha numa leitura dialética, eles são vistos como faces da mesma moeda, né? Então, o próprio avanço do capital, ele vai reproduzir nas suas contradições esses camponeses, mas também a expropriação, né, os processos de sujeição, de proletarização do trabalho, mobilidade do trabalho, mas também as perspectivas aí de luta pela permanência e pela resistência, né? Logicamente, a Alexandrina tem chamado a atenção, né, com o cuidado que a gente deve ter com o conceito de resistência, mas a gente quer reforçar aqui que essa resistência é a resistência para não se colocar, né, na condição de expropriado, é a resistência à expropriação, né, que consolida aí o modo de produção capitalista e que já foi bastante discutido aí pelo Karl Marx na assim chamada acumulação primitiva, né, o processo de retirada, de expropriação desses sujeitos para convertê-los o trabalho, né, assalariado. Essa barbárie, ela vai, portanto, expressar essas contradições entre capital e trabalho e vai também representar formas diversas de apropriação da renda da terra, né? Mas também se consolida na precarização do trabalho e que, no caso do campo brasileiro, uma das expressões mais concretas é o próprio trabalho escravo, né? Que, inclusive, do ponto de vista do Estado, ele não é reconhecido, né? Porque a escravidão, oficialmente, ela foi abolida, mas, na verdade, aí se coloca como relações análogas à escravidão, né? Mas que é uma realidade naquilo que se coloca como o projeto de modernidade para o campo brasileiro, portanto, os grandes grotões aí do agronegócio, e eu vou trazendo, inclusive, dados que vão evidenciar isso, né? Como é que esse trabalho escravo, onde esse trabalho escravo, ele acontece, né? São exatamente nas grandes propriedades, nos grandes cultivos aí do agronegócio brasileiro, portanto, é uma condição para a acumulação, né? Já que o nível de precariedade do trabalho, sequer esses trabalhadores têm acesso a um salário que seja o mais miserável possível, né? Portanto, aí representando ganhos concretos, né? Extração de mais-valia, margens significativas de mais-valia para esses senhores. Teoricamente, também, nós nos sustentamos no debate que a Rosa Luxemburgo traz, né? De que o processo de produção de capital, ele não se efetiva, né, exclusivamente a partir do trabalho assalariado, né, ou das chamadas relações capitalistas de produção, mas que esse processo não é algo que permita explicar apenas o capitalismo do início do século XX, né, é algo que se reproduz na nossa realidade. Então, isso vai levar com que o capital ele expanda, ele exproprie, mas ele também recrie e sujeite as chamadas relações capitalistas de produção. Então, para entrar, né, no que eu estou chamando de 7 pecados do capital, e aí deixando muito claro que esses pecados eles não têm nenhum apelo religioso, né, ele vai exatamente mostrar as faces, né,
vamos dizer assim, mais concretas e mais perversas da forma como isso vai se consolidar no campo, eu estou aqui intitulando esses 7 pecados do capital, como a apropriação privada da terra e a concentração fundiária, a escravidão, a violência e os assassinatos no campo, o agronegócio, o uso exacerbado dos agrotóxicos, a degradação da natureza e a expropriação camponesa. Mas, para quem trabalha dentro da perspectiva dialética, nós entendemos que esse processo, ao mesmo tempo que ele evidencia a barbárie, ele traz à cena a centralidade da luta de classes, portanto, a perspectiva de se superar essa forma de sociabilidade. Quando nós começamos a discutir, então, o processo de propriedade privada da terra, né, sobre a terra e a concentração fundiária, dando um destaque aí para pensar a realidade brasileira, nós fomentamos exatamente toda a nossa análise a partir, né, da assim chamada acumulação primitiva em Marx, onde ele vai mostrar, né, o processo de expropriação, o roubo das terras, né, o assassínio, a extrema violência, que é a base exatamente para que esse capital ele se produza, né, e ele é produzido com o sangue, né, da classe trabalhadora, o sangue e o suor da classe trabalhadora, portanto, condição aí para converter essa força de trabalho, né, ao assalariamento. Entendendo que esse processo ele não se generaliza, né, mas a gente está entendendo, então, que é a partir da, vamos dizer assim, da consolidação da propriedade privada, que nós estamos chamando de pecado original, que vai se estabelecer o poder de uma classe, né, o poder de uma classe proprietária fundiária, e, logicamente, com essa propriedade privada da terra, a possibilidade tanto de extrair renda, quanto de se apropriar de todo o trabalho, portanto, de toda a riqueza social efetivada, né, por meio desse trabalho. E é nesse sentido que a gente vai analisar esse contexto histórico de desenvolvimento das forças produtivas e de como o capital ele vai se expandindo no campo, transformando a terra em mercadoria. Vejam que o termo mercadoria a gente aspeia porque, pelo próprio conceito da economia política, a terra não é uma mercadoria, uma vez que não é produto do trabalho, mas é uma falsa mercadoria, né? E a propriedade privada vai garantir aos seus senhores a possibilidade de se apropriar dessa riqueza que é socialmente produzida, de se apropriar individualmente, né? Então, aí a gente vai mostrando como que, além, no caso do Brasil, além desse processo, nós temos uma realidade marcada pela absurda concentração fundiária, né, esses dados, inclusive, já é de conhecimento de vocês, mas nós temos 1% das propriedades, das grandes propriedades, concentram mais de 45% das terras agricultáveis do Brasil, e no outro extremo, né, esse é o dado do censo agropecuário, 47,8%, ou seja, quase 48% dessas pequenas propriedades, elas são compostas de proprietários com menos de 10 hectares, né? Portanto, são os minifúndios, né, que a gente conhece, mas eles detêm menos de 2,3% das terras agricultáveis. O professor aí, eu vou trazendo também dados do Ariovaldo Belino, né, do ano de 2015, ele vai mostrando ao longo dos sucessivos governos como você vai tendo, vamos dizer assim, uma concentração, né, significativa da terra na mão de poucos sujeitos, inclusive no governo, né, do Partido dos Trabalhadores. Mais cedo eu estava discutindo com os nossos alunos, né, o quanto é importante a gente fazer essa reflexão do que é o Estado, né, do que é o Estado que serve a uma classe, né, portanto, esse ente político do capital. E isso fica muito claro que a nossa questão, né, quando a gente trabalha dentro de uma perspectiva estrutural, que não basta mudar o governo, né, muda o governo, mas o Estado burguês, ele continua funcional, né, ao capital, ele continua sendo esse comitê, né, a gerir o processo de acumulação, com algumas pequenas diferenças, claro, né, entre os governos, mas estruturalmente nós não vamos ter mudanças mais significativas. E os dados apontam para isso, inclusive os dados da concentração fundiária, não é? Por exemplo, no caso do governo do Lula Dilma, o professor Ariovaldo vai mostrar que foram quase 100 milhões de hectares, né, que foram concentrados aí na mão de grandes propriedades. Ele vai trazendo, né, na ditadura militar, né, se aproximou um pouco, mas nas últimas décadas do Brasil nós conseguimos ter uma concentração ainda maior,
né, do que aquela que se teve no período da ditadura militar, quando houve uma repressão intensa dos movimentos sociais para que esse projeto de modernização, né, e desenvolvimento se efetivasse, inclusive com aí, basicamente, né, toda um processo perverso de perseguição que repercutiu aí na morte de várias lideranças, né, e perseguições, inclusive, das ligas camponesas que estavam em evidência antes desse período. Bom, e esse processo todo de concentração fundiária, né? Logicamente, a gente na geografia discute o espaço geográfico ele não é um vazio, né? O espaço é produto social histórico, num país onde a propriedade, num modo de produção onde a propriedade, né? Ela é poder, ela é possibilidade de acúmulo de riqueza, logicamente que não dá para a gente pensar que esse processo ele vai se dar, né, de maneira pacífica, ele vai trazer um rastro de violência significativo, né, de expropriação e de assassinatos. Por exemplo, o próprio professor Evaldo Umbelino, em uma de suas reportagens, uma entrevista que ele deu, né, até tentei procurar essa entrevista esses dias, não encontrei, mas ele vai mostrando a partir dos estudos no campo de que no Brasil, no campo brasileiro, já morreram mais pessoas do que em conflitos, nos conflitos na guerra, né? Então, isso é um dado que vai mostrando como esse processo de controle fundiário, ele vai se efetivando aí, vai sendo marcado a ferro e a fogo. Então, nós vamos discutir também que essa concentração fundiária, ela não se dá, né, no caso do Brasil, única e exclusivamente a partir da compra, mas, sobretudo, também a partir da grilagem, né, o processo de apropriação privada, ele não vai se dar apenas pela compra, e que ele vai fomentar ainda mais essa concentração fundiária. Esse processo de grilagem, ele é, em geral, né, reconhecido pelo Estado, mas vai exatamente levar ao impedimento aí de que muitas famílias camponesas possam ter acesso à terra ou mesmo continuar em suas terras de trabalho, porque uma das tônicas é exatamente o processo de expropriação, né? Em O Cativeiro da Terra, o José de Souza Martins já chamava atenção para isso, né? Não havia o controle, porque, inclusive, a própria dimensão, né, da área do Brasil, então não havia o controle sobre essas terras, essas propriedades, essa documentação, ela já era duvidosa, mas essa grilagem de terra, ela ganha corpo, né? Ela é muito mais elaborada atualmente, inclusive com o uso das novas tecnologias, como é o caso do georreferenciamento, né? Então, a própria MP, né, que é a chamada MP da grilagem, que é a MP 910, vai dizer que o proprietário ele não precisa aí demarcar a sua propriedade, basta que ele georreferencie e, portanto, ele já pode ser considerado como grande proprietário, né? Então, essa MP, né, é uma MP absolutamente perigosa, porque ela vai, de fato, referendar a grilagem, né? Ela aumenta a possibilidade, as áreas, né? Quer dizer, a área que eram 4 módulos fiscais possíveis de serem reconhecidos, ela passa para 15, né? Então, aí você vai ter todo um processo, né? Não tem mais a necessidade, por exemplo, de ter lá o respeito, né, às legislações ambientais, por exemplo. Então, você vai ter lá, se expande, é uma lei que se expande, que era utilizada para a Amazônia, mas que se expande para todo o Brasil. Então, você vai ter, de fato, né, todo um processo aí que vai permitir a consolidação da grilagem e que, no caso do governo Jair Bolsonaro, é uma forma também, né, dele dar um retorno a uma classe que fechou com ele e que foi, né, inclusive, importante para lhe eleger. Então, você vai ter um crescimento dessa falsificação de documentos, como também os chamados processos de retificação diária. Há bastante tempo, o professor Evaldo Umbelino já chamava atenção para isso. Municípios do norte do Brasil, municípios do Pará, por exemplo, né? O número de área documentada, né, em termos de propriedade, em alguns municípios, ele chegava, sei lá, 2, 3 vezes mais a área do município, né? Só para a gente ver como essa grilagem, ela é algo bastante forte, né, e atual no campo brasileiro. E aí, o próprio dado do IBGE mostrava isso, né, já no ano de 2016, mostrava que 36% dessa área do Brasil, né, o Brasil é um país de grandes dimensões,
eram definidas pelo próprio INCRA como áreas de outras ocupações, ou seja, né, terras da União, terras griladas, né, terras que se concentravam na mão, sobretudo, dos grandes grileiros. No estado da Bahia, você não vai ter uma situação diferente, né? A pesquisa do professor Iovaldo, ela dava conta de que no estado da Bahia apenas 45% da terra era efetivamente documentada, né? Portanto, 55% dessas terras, elas tinham, dessa documentação, elas tinham origem duvidosa, né? E elas se concentravam exatamente nos grandes lugares aí, nos lugares no estado da Bahia, onde se tinha aí a difusão de grandes projetos do agronegócio, como o próprio Vale do São Francisco, o norte do estado, né, onde você tem uma ocupação também de muitas comunidades quilombolas, comunidades de feixe e fundo de pasto, e também nos municípios do oeste baiano, né, onde vai se efetivando aí o projeto do Matopiba, onde se considera basicamente, né, pega todo o oeste baiano, vai até o Maranhão, como se todos esses territórios fossem territórios vazios, né? Eles não tivessem essas comunidades se reproduzindo neles, enfim. E aí o projeto Geografar também vai dar conta, né, de mostrar que ao longo do tempo essa concentração fundiária através do índice de Gini no estado da Bahia, ela aumentou. Para vocês terem ideia, eu peguei alguns dados aqui. Não, acho que não está aqui ainda. Está na frente. Depois eu passo. E aí a gente vai também discutir que esse modo de expansão capitalista, nas últimas décadas no Brasil, ele vai vir, né, com essa construção dessa necessidade do agrobusiness, que não é apenas a gente pensar a partir de uma produção agrária, mas ele próprio se coloca, né, como uma fusão de capital, capital industrial, agrário e financeiro, financiada com recursos públicos e para onde se direcionam as políticas agrícolas, né? A justificativa da expansão desse agronegócio é que ele é o grande produtor de alimentos no Brasil, mas as pesquisas e os próprios dados oficiais, como o dado da agricultura familiar, né, o censo da agricultura familiar, e várias pesquisas realizadas também por colegas, inclusive colegas nossos geógrafos, como o Mariovaldo Umbelino, como o Marco Mitidiero, vão dar conta de que a produção brasileira, ela se efetiva, né, o Ricardo também, que está aqui, que trabalhou com essa... a questão da segurança alimentar, né? E de como um modelo pautado em uma divisão social do trabalho, voltado para a acumulação de capital global, ela vai nos colocar em uma situação de risco constante aí, no sentido da segurança alimentar, né? Então, a gente traz dados da produção do agronegócio, deixando muito claro que essa produção, ela se efetiva para exportação, né, para commodity, aí a serem disputadas pelo mercado financeiro, e de como isso vai repercutir, inclusive, no aumento da fome para a população brasileira. Esse modelo do agronegócio, ele vai se expandindo, casado com esse uso abusivo dos agrotóxicos, né? A degradação dos recursos naturais e o aumento dos conflitos. A relação também, né, que produz essa riqueza, ela é, sobretudo, as relações escravas, né, em nome dessa racionalidade do capital, que vai expandindo aquilo que a gente vai considerando a barbárie no campo. Essa condição de ser moderno, né, lembrando Chico de Oliveira, né, não é pensar essa fragmentação, esse moderno em atraso, né, portanto, esse atraso não é o que está fora, né, eles são pares dialéticos, não é algo que não faz parte desse modelo de desenvolvimento. Ele é exatamente reproduzido e necessário porque ele vai garantir aí a exploração máxima do trabalho. E que se consolida com as apreensões, né, de trabalho escravo e semi-escravos nos cultivos do agronegócio. A gente traz aqui alguns dados que vão evidenciando que essas fiscalizações, elas começam já a diminuir no ano de 2016, porque a gente já tem, né, com o governo Temer, antes disso, a própria pressão dessa bancada do agronegócio, né, que não é só ruralista, são indústrias químicas, são, enfim, pessoas ligadas aos setores financeiros, né, que também ganham muito no campo. O Temer, ele já vai enfraquecendo, né, essas fiscalizações, e o Temer, o Bolsonaro, ele acaba por destruir, porque ele vai destruir, né, acabar com o próprio Ministério Público do Trabalho. Portanto, essas apreensões que ainda apareciam, né, ainda eram noticiadas, elas começam a diminuir, então os dados já apontam isso,
e essa diminuição, aparentemente, ela continua porque não há, basicamente, mais fiscalização, deixando aí as portas abertas, né, para que essa violência do trabalho escravo, ela continue e ela se amplie no campo brasileiro. Então, isso vai repercutir também em violências, ameaças de mortes e assassinatos de trabalhadores. Nós trazemos aqui também uns dados sobre o conflito no campo, né? No ano de 2016, tinham sido 1.536 conflitos. No ano de 2019, foram 1.833, né? Portanto, chegamos à marca histórica aí de 5 conflitos no campo, o que demonstra, né, que a luta de classes, que o conflito, ele está vivo, ele é real. O ano de 2016, que era o último dado, com 61 assassinatos, mas em 2017 foram 71. No caso da Bahia, esses assassinatos eles se concentram principalmente no oeste da Bahia, né, por conta da própria tentativa aí de expropriação e de grilagem de terra. Para vocês terem ideia, quando a gente vai falar da Bahia, no ano de 2016, foram 164 conflitos envolvendo 100.003 pessoas, 103 mil pessoas, mas no ano de 2019 foram 245 conflitos no estado da Bahia. Né? O estado da Bahia foi o estado que mais teve conflito no campo, no Brasil. Inclusive passando o estado do Pará, né, que já vinha aí há alguns anos. Né? É claro que se você somar o norte do Brasil, você vai ter uma concentração ainda, né, em termos de quase 40% aí dos conflitos no campo brasileiro, mas isoladamente o estado da Bahia foi o estado que mais teve conflito, né, no ano de 2019. Esses conflitos, eles se direcionam para várias pessoas, né, camponeses de fundo de pasto, sem terra, indígenas, quilombolas, pequenos proprietários, pescadores, enfim, com destaque para muitos conflitos no oeste da Bahia, em função da expansão aí do chamado condomínio Estrondo, né, que é uma grande empresa do agronegócio mundial, que vai expropriando, já expropriou e continua tentando expropriar várias comunidades do oeste baiano, mas os conflitos só por terra na Bahia foram 130 conflitos no ano de 2019, com 9.351 pessoas envolvidas, né? Foram 8 ocupações retomadas. Nós tivemos apenas um acampamento, porque, de fato, esse processo de criminalização, né, ele vai repercutir diretamente na luta pela terra. Um acampamento em Itaberaba, Rio Barbosa, com 120 famílias, né, o acampamento Olga Benário, que mesmo diante de toda a barbárie do governo Bolsonaro para criminalizar os movimentos, eles continuam lá resistindo, ocupando e lutando pela sua terra de trabalho. Os conflitos de trabalho, né, foram 5, vejam que nesses conflitos do trabalho, onde é que eles aconteceram, né, os trabalhadores sendo libertados, foram exatamente nos grandes cultivos do agronegócio, no café, no cacau e na pecuária. Só conflitos por água no estado da Bahia foi um número absurdo, gente, foi 101 conflitos, com mais de 12 mil pessoas envolvidas. Só para vocês terem ideia, isso vai se fazer por quê? Porque muitas empresas da grilagem, né, elas vão fechar, ao se apropriar das terras, elas fecham o acesso às comunidades à água. E também o processo de destruição e poluição, que no caso do estado da Bahia ocorreu muito em função lá do vazamento de óleo, né, vocês lembram. Então, grande parte desses conflitos por água, elas se deram por conta disso, porque deixou comunidades inteiras de marisqueiras e de pescadores sem ter possibilidade de garantir a sua reprodução social. Só para vocês terem ideia, conflitos por água foram 101 na Bahia, em Minas Gerais foram 128. Mas em Minas Gerais, nesse mesmo ano, você teve o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então, vejam que não há um distanciamento tão grande em termos de número de conflitos, né? Mas que, de fato, no caso de Minas Gerais, ele afetou um quantitativo maior de pessoas, porque foi um grande, né, desastre ambiental. Inclusive, aqui a gente aponta lá Mariana, mas 3 anos depois você teve um outro grande desastre que superou o de Mariana, né? Não vou... Então, aí a gente vai falar também, não sei como é que eu estou em termos de tempo, Áurea. A gente vai... Como é que eu estou em termos de tempo? Tá tranquilo. Oi? Tá tranquilo.
Tá? Eu vou tentar adiantar aqui para dar mais tempo para o debate, né? E aí a gente vai apontando também a destrutibilidade da natureza como condição à produção de mercadoria, retomando aí a própria leitura do Messaros, né? E, enfim, do Toné e do Lessa, resgatando aí essa condição ontológica humana, vendo a natureza não como algo à parte, mas como algo dialeticamente, né? Vinculada à nossa existência, a condição, inclusive, para a nossa existência, e como essa natureza, que é a condição ontológica humana, ela vai ser subsumida à condição de produzir valores de troca, né? Portanto, essa extração do mais trabalho, do mais valor, ele se sobrepõe aos ciclos naturais, elevando aí essa capacidade destrutiva do lucro, né? E no caso do campo brasileiro, isso vai se efetivando a partir do Estado, das chamadas grandes obras de desenvolvimento, que vai fomentar todo o projeto aí do capital minerário e das empresas do agronegócio, né? Aí, nesse processo, a gente faz a crítica ao desenvolvimento sustentável, né, que é um discurso empobrecido, e sem ir à raiz das contradições capital e trabalho, aponta uma fórmula mágica de preservação voltada à garantia de reserva e valorização dos recursos naturais para fomentar o próprio processo de acumulação mundial do capital. Então, a gente vai trazendo essa inserção desse que a gente chama de sistema de segunda ordem, né, os elementos fetichizadores do capital, e vai mostrando como é que esse discurso ele vai se efetivando a partir da chamada escassez dos recursos naturais, né, que é uma grande falácia para garantir aí a propriedade e fomentar o próprio crescimento econômico, né, a suposta saída sem mexer nas questões estruturais da produção propriamente dita. Aí a gente cita alguns processos, né, mas vale lembrar a Tucuruí, né, que é uma das grandes geradoras de energia no mundo. O MAB, ele fez entrevistas com comunidades ao redor de uma grande hidrelétrica, que é Tucuruí, né, capaz aí de gerar não sei quantos quilowatts de energia por minuto, mas as comunidades à beira do Tucuruí vivem às escuras, né? Isso para a gente mostrar o que é o processo de apropriação da natureza para gerar mercadoria. Ou Belo Monte, né? Belo Monte foi uma das obras que mais morreram trabalhadores, né? Isso é muito fácil, basta vocês pesquisarem. Eu ficava assombrada, né, quando da construção de Belo Monte, a quantidade de trabalhadores que morria e como isso era abafado, não era noticiado, né, para dar lugar aí a esses grandes projetos de desenvolvimento, como os parques eólicos do sertão, como a ferrovia, né, integração oeste-leste, que é para dar essa circularidade ao capital, escoar, né, esse capital minerário também e as commodities, e de como o capital também ele vai criando as formas de justificar suas intervenções na natureza a partir, né, da chamada compensação ambiental e econômica, que não passa de uma grande falácia, né? Aí a gente resgata aqui a questão do rompimento da barragem de Mariana, né? Agora já de Sobradinho. E aí vamos mostrar que esse processo ele vai se aliar ao uso exacerbado dos produtos tóxicos, né? O Brasil, desde 2008, ele circula aí, né, como grande consumidor de agrotóxicos no mundo. Esses dados aqui, inclusive, já estão desatualizados, né, mas mostrava já em 2010 mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos usados nas lavouras brasileiras. Claro que os setores do agronegócio vão dizer que é mentira, né, eles pegam essa produção e depois vão tentar dissipar na área territorial do Brasil para mostrar que o Brasil não é o maior consumidor, não é? Os dados que são questionados, inclusive, pela professora Larissa Bombardi, mas nesse rastro aí dessa produção de agrotóxicos, você tem a expansão desse modelo agrícola, né, o aumento nas exportações brasileiras, mas também o aumento da população, que no ano de 2010, os dados apontavam que pelo menos 40% da população convivia com insegurança alimentar. Esse negócio mundial da produção de agrotóxicos, né, altamente rentável, controlado aí por 6 empresas que movimentam um mercado bilionário, né? Hoje, no Brasil, as pesquisas apontam que, imaginem, o que é o nosso país consumir 20% de todo agrotóxico que é produzido no mundo, né? Vai mostrar, por exemplo, que a expansão dos agrotóxicos nos últimos 10 anos passou de 700%, mas a expansão da área, né, com produção agrícola, ela cresceu 78%, é quase 10 vezes a mais, né, algo assustador.
Então, vai mostrando como isso vai seguindo, né? Um trabalho muito importante também, que é feito pela professora Larissa Bombardi, vai mostrando os casos de intoxicação e de morte de pessoas, e que esse processo também ele vai se expandindo, mesmo para as pequenas e médias propriedades, né? Portanto, grande parte dessa população camponesa, e aí ela vai mostrando um número de mortes significativas por intoxicação por agrotóxicos, né? Para vocês terem ideia, só entre o ano 2010 e 2020 foram 1.500 casos de intoxicação por agrotóxicos, mas ela vai mostrando, com base nos dados do Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológica, e o Sistema Nacional de Agravos à Notificação, que esses números eles são muito maiores, e é isso que vai levar exatamente os movimentos sociais a se organizarem em torno aí da campanha permanente contra o uso de agrotóxicos e pela vida. Naquele momento, né, vocês lembram, era o documentário lá, O Veneno Está na Mesa, se ventilava que existia uma média, né, cada brasileiro consumia uma média de 5,2%. 5,2 litros de agrotóxicos por ano, essa média, ela sobe para 7 litros, mas em alguns cultivos ela chega a ser de mais de 14 litros. Só para a gente ter ideia, né, o governo Bolsonaro, no ano de 2019, o governo Temer, no ano de 2018, ele liberou 450 agrotóxicos, né? Isso foi um escândalo, porque foi também o maior número da série histórica, né, desse levantamento, mas o governo Bolsonaro, em 2019, ele liberou 467. E só nos 2 primeiros meses da pandemia, ele liberou mais de 180 novos agrotóxicos, inclusive alguns, né, que vão matar as abelhas, né? E para quem tem a mínima noção de biologia, sabe o efeito das abelhas, né, no processo aí de equilíbrio, de reprodução de diversos ecossistemas. E aí a gente chega, então, para o processo de intensificação, né, da expropriação dos camponeses, a morosidade na demarcação de terras, hoje eu diria mais, né, o avanço da grilagem nas terras, né, principalmente nas terras indígenas, e o próprio processo de criminalização dos movimentos sociais, né. Nós temos uma nova dinâmica no campo, porque essa repressão aos movimentos, ela muda a face da luta, né, onde se tinha os acampamentos, as ocupações, isso vai se arrefecer bastante, e o capital, ele vai se expandir agora, né, não no sentido de não permitir que esses sujeitos sejam assentados, mas principalmente na direção de terras de poceiros, que já se reproduziam, né, em seus territórios, há muitos anos, né? Em alguns casos, dezenas até centenas de anos. Então, nesse sentido, a gente reforça que o embate entre classes antagônicas, né, ele se amplia no campo, onde o agronegócio e as classes proprietárias buscam ampliar suas terras em detrimento dos camponeses. E aí de toda a estratégia do capital de tentar trazer esses sujeitos, né, para se reproduzir, mas a partir de uma inserção absolutamente subordinada. E aí a gente vai apontando que esse campesinato ele vai sendo compreendido, né, nessa unidade dialética de reprodução e de subordinação. Bom, aí eu chego na conclusão do meu texto, mas só para a gente apontar, vou apontar aqui brevemente, porque acho que a gente vai abrir para o debate. A gente aponta também, né, algumas questões, né, que o campo é a expressão concreta da luta de classes, mas a gente faz aqui também uma leitura sobre o papel de classe do Estado brasileiro. Aí eu vou apontar aqui só os 3 itens, os 4 itens que eu aponto, né, na legitimação do processo de grilagem, favorecendo aí os grandes grupos econômicos e dificultando o acesso à terra aos sujeitos que vivem, né, do trabalho, na manutenção e expansão do poder exercido pelas classes proprietárias, para uma produção voltada para o grande mercado, em detrimento ao mercado interno, ao legitimar, se não promover a violência no campo, né, até do processo, desde o processo de intimidação até a violência explícita, né, e o extermínio de trabalhadores, a partir do braço armado do próprio Estado ou das milícias privadas, e ao permitir sua aliança com o capital agrário, industrial e financeiro, a exacerbação do uso de agrotóxicos responsável pela contaminação e morte de trabalhadores,
e de diversas doenças que exterminam e levam sofrimento significativa parcela da população brasileira. E ao permitir também a degradação da natureza, né, e da própria natureza humana, destruição dos ecossistemas, patrimônio do povo brasileiro, em nome da inviolabilidade da propriedade privada, do lucro e das rendas das classes detentoras dos meios de produção. E assim a gente fecha, né, o texto, e agradeço a vocês, não sei se demorei muito, mas me coloco aqui à disposição agora para o nosso debate. Tentei atualizar, né, trazer alguns dados atualizando o texto, porque era um contexto, mas essa barbárie, a gente tem que admitir que ela, né, se modificou, ela se ampliou muito, e isso nos coloca diante de um desafio que é enorme. Mas que a gente não pode perder. A gente foi muito boa, né? A gente aqui, eu acho que só tem que dar as palmas para você, porque mesmo o texto sendo de 2017, e a gente viu isso quando eu estava falando com as meninas, mas assim, é a condição de que a gente vê no campo. A barbárie do campo, ela não está em 2017, ela não está lá em 2000, ela não está nos anos anteriores. A barbárie ela vai se perpetuando. E aí a gente tem hoje coisa assim que essa barbárie para a gente é uma coisa assim que é absurda no campo brasileiro hoje. Então, acho que você atualizou muito bem esses dados, certo? Então, quando a gente vê só o agronegócio nessa expansão constante, por outro lado, a gente vê na contradição, né, a expropriação, e a gente tem a dimensão disso do que está acontecendo agora. Por exemplo, quando a gente pega coisas que são essenciais, como é o caso do arroz, por exemplo, e a gente vê esse preço absurdo, e quando você assiste os noticiários, as pessoas ensinando a população a como é que dribla isso para comer outras coisas para além do arroz. Então, isso é o que está apontando nessa barbárie do campo. Quando a gente olha, por exemplo, no próprio site do MST, hoje ele apontou o aumento cada vez mais do agrotóxico, como você está destacando aí, inclusive reforçando de agrotóxicos que já foram banidos na Europa. Ele colocou essa nota hoje lá no site. E também o que a gente vê, por exemplo, é esse veto do governo atual sobre o auxílio emergencial para quem mora no campo, para os agricultores camponeses. Então, essa barbárie ela só se acentua cada vez mais, principalmente, como a gente já apontava em outros momentos aqui nos debates, nessas terras públicas, nessas terras comunitárias, que aí vai pegar exatamente as terras dos índios, dos quilombolas, desses trabalhadores que, em nome dessa questão das terras, para poder fazer essa expansão do agronegócio. Então, eu acho que foi bem atual, e aqui eu abro para o debate, e para quem quiser se colocar, e a profa está aí, né? E aí, profa, tudo bom? A profa está aí, né? Se vocês quiserem fazer perguntas a Suzane ou acrescentar mais alguma coisa nesse contexto, nós estamos aqui para abrindo para esse debate, e que é isso, né? Então, nós podem se inscrever, abrir o microfone sem problema algum. Quiser apontar mais algumas coisas, para além disso que Suzane já colocou muito, mas assim, a gente sabe que a gente não está dando conta, e quando eu tenho o grupo agora da iniciação científica estudando essa história do agronegócio, a gente não está dando conta, porque todo dia, que dia foi? Ontem eu postei nos Meninos a matéria na própria Globo, mostrando essa expansão do agronegócio, que é assim, o que tem mais crescido, o que tem gerado mais riqueza na atualidade é o agronegócio, que não teve problema nenhum com essa história da pandemia. E olha que no início eu achei que aqui no Vale do São Francisco ia ter algumas dificuldades, por conta que muita coisa daqui vai por aviões, né? Esses aviões, as UBAs mais sofisticadas vão por aviões, mas o próprio presidente da Vale falou, não, a gente não teve problema algum, até porque isso não afetou nossa produção em momento algum. Eu disse, olha que eu achei que ia afetar por conta dessa história da mobilidade, eu ainda achei, né? Mas doce ilusão, porque o próprio o agronegócio vai encontrar suas estratégias de não perder, né? E como de fato aconteceu aqui muito perfeitamente, e como está acontecendo no mundo todo, no país inteiro. Esse agronegócio só se expandiu com essa
história da pandemia em nome do discurso de que está produzindo alimentos, né? Então, que é um dos setores essenciais na pandemia, portanto, não pode parar. Então, é em nome desse discurso que ele vai tomando essa dimensão de que a gente está vendo hoje e que os trabalhadores estão passando por essa situação. Mas aí eu abro aqui para o debate, viu? Vocês podem falar, né? Só aqui um pouco parabenizando, mas podem falar, a profa está aí, podem falar, Vanessa, o pessoal aí pode ir se colocando, né? Suzane está aí, né? Ó, eu quero. Pronto, pode falar, Helenay. É aluno aqui do campus. Pode falar. Pronto, voltei aqui. Não, primeiramente eu só queria parabenizar a professora Suzane. Minha pergunta não é muito elaborada, porque eu sou novo aqui no grupo, então estou chegando aqui, mas estou gostando bastante. É uma área assim, que eu nunca tinha me interessado tanto para estudar, mas agora estou pegando firme, por livre e espontânea pressão de Áurea, na verdade. E aí, a minha pergunta é o seguinte, que quando vai falar de agronegócio, que é muito ligado à agroindústria, à industrialização do campo, e quando a gente vai falar, tipo, de todas as consequências desse processo, expulsar os camponeses, os moradores dessas terras, e os conflitos que ocorrem, mortes, vocês citaram os dados aí, o número de conflitos e de mortes que advém desse processo. E a gente vê que o pessoal, a sociedade em geral, é um pouco adormecido, né, em questão disso. Eu tiro por mim, por exemplo, eu não tinha noção do massacre de sangue que é advindo desses processos. Então, tipo, minha pergunta, o que você considera como, não queria colocar como culpado, mas o porquê das pessoas serem tão neutras ou não querem se pronunciar sobre isso, o pessoal, a própria mídia, eu sei que a mídia ela é voltada mais para o pessoal da agroindústria, mas não, digamos assim, não justificaria tanto silêncio sobre. E eu tenho uma ideia, assim, mais ou menos, a senhora pode não concordar, mas aquela ideia de que o campo, as áreas rurais, elas são atrasadas, elas precisam ser industrializadas, inserir tecnologias, e as cidades serem vistas ainda como um ponto de desenvolvimento, de civilização. E essa ideia do campo atrasado contribui para essa imagem de neutralidade desses processos, desses conflitos, da falta de posicionamento da população em geral? Pronto. Suzane, terminou, Helenay? Terminei sim, professora. Pronto. Tenho mais 2 perguntas aqui no chat, Suzane. Eu vou ler, aí a gente faz a rodada dessas 3, certo? Monique diz assim, não tinha visto não, viu, Monique, sua pergunta. A terra sempre foi considerada um instrumento de produção para o sistema capitalista. No entanto, o uso dela tem significado e interesses diferentes. Essa modernização do campo trouxe o aumento dos conflitos pela terra, né? Acho que Suzane falou disso, mas ela dá uma reforçada. E aí a outra, de Patrícia, diz assim, o processo de inserção de equipamentos e o impulso capitalista, mais especificamente do agronegócio, na vida dos camponeses, os levando ao endividamento por conta do uso dos agrotóxicos cada vez mais rotineiros, pode levar a uma maior expropriação da terra de trabalho em virtude dessa lógica capitalista que tenta de todas as maneiras, eu acho, se expandir. E se nesse sentido, a saúde mental desses camponeses endividados levaria a uma facilitação desses processos de exploração do campo. Na verdade, são 2 perguntas, eu que tirei o ponto dali da primeira. Deu para compreender aí, companheira? Suzane? Suzane? Oi, vou abrir aqui, desculpem, é porque eu fechei o microfone, aí eu demorei um pouquinho. Pronto, mas deu para você entender aí as perguntas do chat e a de Helenay, pronto. Eu acho que as 3 perguntas, elas acabam se encontrando, né?
Mas eu fiquei aqui exatamente pensando, a Alexandrina, ela colocou aqui um comentário, né, de que o MST, diante dessa coisa do preço do arroz, de que o MST informou de que o preço do arroz ele não aumentou, né, eles continuam comercializando, vendendo seu arroz pelo mesmo preço. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente refletir. Por quê, né? Por que que o MST ele continua produzindo e com essa produção com o mesmo preço? Porque o propósito do MST não é o lucro, né? Porque o propósito dessa produção camponesa, sobretudo essa produção que é efetivada via movimentos sociais, ele tem como fundamento o trabalho na terra, o trabalho, né, praticado pela família para fornecer alimentos e abastecer o mercado interno. Então, quando a gente confronta esses dois dados, né, de como os movimentos sociais, além de produzir e conseguir manter o preço dos alimentos, em um momento, inclusive do arroz, em um momento como esse de pandemia, ainda produz e distribui grande parte do seu excedente nas periferias urbanas e nas próprias comunidades camponesas que estão passando necessidade, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, isso é um exemplo muito didático, né, para a gente entender qual é a diferença entre essa agricultura camponesa, entre essa agricultura voltada para o mercado, para abastecer o mercado interno. Isso não significa dizer que eles são bonzinhos, né? Não é nada disso. Isso significa dizer o que é o propósito para eles de estarem na terra, de se reproduzirem na terra através do trabalho, né? E é claro que eles têm o seu pequeno excedente, porque é uma condição para eles sobreviverem, né? Mas eles não estão interessados, ou eles não estão diretamente ligados a essa lógica do mercado, né? E essa lógica do mercado, claro, né, a gente já tem observado isso, tem tido várias reportagens apontando, né? Nós mesmos, quando nós vamos ao supermercado, já estamos percebendo, né, que não é só o arroz, mas o preço dos alimentos, de um modo geral, eles estão muito caros. E uma das questões, né, que a Áurea apontou também é que a produção do agronegócio vai muito bem, obrigado, né? Parece que nós estamos diante desse caos, onde as pessoas estão morrendo, e o agronegócio continua, né, certamente aí, assambarcando aí muitos créditos, né, se apropriando de muitos créditos, e continua a sua produção, né, e essa exportação de alimentos, ela continua a todo vapor, né, porque parece que nada atinge os senhores do agronegócio, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você vai tendo cada vez mais, né, e isso certamente não é uma questão só da pandemia, né, ela pode até se agravar durante a pandemia, mas isso vai refletir exatamente o próprio processo histórico, viu, Leonai? De expropriação desses camponeses, certo? Então, quando você vai apontando isso, é claro, né? Uma das questões, né, que aparece nas 3 perguntas é a questão da terra, né? Do porquê que a terra exerce tanto poder, né? Do porquê que é importante controlar a terra. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? A nossa reflexão, ela vai, sobretudo, a partir da teoria da renda da terra em Marx, né? O que é que Marx vai dizer, né? Como é que vai se consolidar esse modo de produção? Ele vai se consolidar na propriedade privada sobre a terra, no fato dessas pessoas deterem, né, controlarem, né, Marília está aqui, né, que estuda também renda da terra urbana, deles controlarem porções significativas do globo terrestre. E ao controlar, né, através da propriedade privada, eles controlam não apenas os recursos da natureza, né, para colocá-los também à disposição do capital. E é claro que essa classe proprietária, ela só vai fazer isso se ela obter vantagens econômicas, né? Por isso que o Marx vai dizer, olha, mas tem um proprietário fundiário, mas o proprietário fundiário em si, ele não é o capitalista,
né? Mas para a agricultura capitalista se expandir, ela vai ter que fazer duas coisas. Ou ela vai ter que comprar a terra, né? E aí esse proprietário ele vai extrair a renda já na sua condição de renda absoluta, ou ele vai ter que arrendar a terra, né, do proprietário fundiário, e aí ele vai, né, se apropriando dessa renda diferencial aí ao longo do tempo. Mas uma parte desse trabalho, uma parte dessa mais-valia que é produzida pelo trabalho, que vai ser executado nessa propriedade, né, e que vai gerar aquela produção significativa, né, uma parte dessa produção gerada pelo trabalho, né, e aí a gente precisa ter a clareza, né, de que só existem duas formas de produzir riqueza, né, que o Marx vai chamar, é exatamente o trabalho e o direito, mas o direito no sentido de garantir a propriedade privada da terra, né? E a garantia da propriedade privada, como é que ela vai se efetivar no capitalismo? A partir da expropriação. Você tem necessariamente que expropriar, você tem necessariamente que retirar esses sujeitos da terra, para transformar essa terra em quê? Em propriedade privada. E ao transformar em propriedade privada, o proprietário fundiário faz dela o que ele quiser, né? Se ele quiser colocar aí, né, para produzir, ele produz. Se ele não quiser, ele deixa a terra lá parada, valorizando, né, especulando. Mas o que é que vai dar esse poder? É o fato dele ser proprietário privado, reconhecido o seu direito da propriedade, certo? Então, é esse direito da propriedade que vai fazer com que ou ele mesmo desenvolva a sua atividade econômica e se aproprie, né, de toda a riqueza, de toda a produção, se aproprie individualmente de toda a produção social que é gerada nessa terra, ou ele vai vender essa terra, ou ele vai arrendar, né, mas de uma forma ou de outra, essa produção, né, que é gerada, essa produção de riqueza, uma parte, né, e que depois o capitalista se apropria, extrai essa mais-valia, uma parte dessa mais-valia, ela vai para onde? Ela vai para o proprietário, sob a forma de renda. Então, se a gente não consegue, né, se apropriar, né, para mim ainda é a melhor explicação, né, dessa teoria da renda da terra, entendendo o que é, qual é o propósito da propriedade privada sobre a terra, a gente não consegue realmente entender, né, Elionai, Monique e Patrícia, né, o porquê, né, que esses senhores fazem qualquer coisa para expandir o seu domínio sobre a propriedade privada. Certo? Ele expropria. Se ele não conseguir expropriar, ele mata. Né? Enfim, ele grila, né? Porque ele vai lá, né, com o Estado, ele consegue, na sua relação, né, com o Estado, por dentro do Estado, ele grila e ele consegue, né, ele se utiliza das tecnologias para aumentar os seus domínios territoriais, e ele ainda tem uma outra forma, né? Além dele fazer tudo isso, ele tem as próprias concessões que são dadas pelo Estado. Por quê? Porque vai se dizer exatamente o quê? Olha, nós produzimos. Olha a barganha, né? Olha a picaretagem dessa classe proprietária fundiária. Nós produzimos a riqueza. Tá, meu amor, mamãe tá aqui, não pode agora conversar. Olha, gente, as lives ao vivo são assim, viu? A gente segura o menino, mas uma hora a criança foge, vocês não têm noção, né? Então, Aqui morrendo de rir, viu? E eles ainda têm. Então, por quê? Porque ele vai se valer dessas ideologias. Ele vai dizer, olha, eu sou a classe que produzo. E a sociedade acredita piamente nisso. Por quê? Porque a gente liga a televisão e a gente vê o tempo todo que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo. O agro é tudo. O agro produz tudo. É o agro que faz tudo. Né? E aí, quando a gente pega os dados oficiais e confronta, quando a gente entra numa situação de pandemia, cadê o agro que produz tudo? Né? Eu não vi nenhuma empresa do agronegócio doando alimentos. Né? Quem é que vai fazer isso? O que eles consideram criminosos. São os criminosos, são os bandidos, né? São os invasores da terra. Então, se a gente não tiver
a capacidade realmente de ir na essência para entender o que é essa formação social, econômica brasileira, para entender o que é esse campo, a gente reproduz isso. Né? E quando a gente coloca a invasão, disse, quem invadiu o quê? Quem invadiu o quê? Vejam que os senhores do agronegócio se apropriam das terras, devem milhões ao Estado brasileiro, se apropriam todos os recursos, né? Quando a gente vai ver aí a dívida pública, né? A gente vê aí eles, a Sambarcana, eles ainda se apropriam, né? De parte dessa riqueza que é produzida, inclusive, por outros setores econômicos, né? Produzem para o agronegócio, ganham, né? na própria produção, ganham na esfera financeira, não produz comida para os brasileiros, e num momento como esse, ele se apresenta como o que produz. Tá? Então, nós produzimos, nós fazemos. E aí, se a gente não tiver, né, a capacidade realmente, né, como disse o velho Marx, né, de ir à raiz, e cada vez mais, né, quer dizer, vem a crise, vem o governo fascista de Bolsonaro, vem a pandemia, a contradição, né, ela vai ganhando essa proporção, a miséria, a expropriação, e se a gente não tiver a capacidade de ir à raiz para mostrar, né, inverter, né, é a própria concepção. Mais cedo a gente estava discutindo, a partir de um texto, né, das classes sociais, alguns estão aqui, a consciência de classe e a ideologia, né? Então, por quê? Porque essa ideologia dominante, ela é tão forte, ela é tão enraizada, ela é tão terrível, né, que a gente acredita piamente, né, que o camponês não produz mais. Mas isso vem lá do governo Dilma, vocês se lembram? Quer dizer, Lula não fez, né? E eu não estou dizendo que a reforma agrária vai resolver, né? Não vai, mas o Estado brasileiro, isso é dito, né? Já não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Vários pesquisadores, inclusive da geografia agrária, já dizem, essas terras elas já poderiam ter sido, né, arrecadadas e colocadas à disposição para a reforma agrária, né? Mas não são. Então, a questão da reforma agrária não é a falta de terra, a questão da reforma agrária é política, né? Ela tem a ver com os interesses dessa classe proprietária. Então, ela não retorna, a Alexandrina está falando aqui há muito tempo, né? A gente se lembra aqui, né? Lembrar de Carlos Prestes, né? Lembrar lá desde a Constituição de 34, né? Da luta de Carlos Prestes. Por quê? Porque a terra é um grande negócio. E colocar a terra à disposição da reforma agrária é tranquilo de ser feito, desde que os proprietários fundiários ganhem muito com isso. Por isso, o poder da propriedade, né? Por isso, essa inviolabilidade da propriedade privada. E aí é exatamente nisso que a gente vai, né, se sustentar quando você coloca o agronegócio, esse discurso da indústria, né, do moderno, com base em Marx, por exemplo. O professor Eovaldo vai dizer que agora o agronegócio ele se propõe novamente a unir aquilo que ele separou, né, que é a indústria e a agricultura. Mas unir como? Né? Unir de que maneira? Unir para garantir um processo maior de produção, né, e de acumulação do capital. E nesse processo, os camponeses eles só prevalecem se for para eles se subordinarem ao que o mercado quer. Né? Percebam que quando a gente foi mostrando lá, né, que se teve alguns momentos de luta, né, Áurea? Áurea, que é do Vale do São Francisco, isso foi muito forte, essa coisa da luta pela terra, né, a própria CPT, os movimentos de esquerda, se inserindo aí nas lutas camponesas. Então, esse período de ascensão, o que é que acontece? Olha, né, depois, o próprio capital em crise, olha, não está legal, né, porque a gente precisa se apropriar dessas terras, né? Então, vamos fazer isso como? Você vai fazer de várias formas. O Estado, ele é extremamente competente nisso. Esse Estado, né, esse Estado que quer nos tirar tudo, esse Estado, né, que se coloca, entre aspas, né, como Estado mínimo. Mínimo para quem? Mínimo para a gente. Né? É o Estado que não quer garantir saúde, não quer garantir educação, né? Enfim, segurança pública, uma série de questões. Né? Aliás, a segurança pública, sim, né? Mas dentro de outro molde. Dentro de outro molde para, vamos dizer assim, para assassinar, né? Para matar os trabalhadores nas periferias urbanas. Mas não para garantir efetivamente, né,
um processo de segurança, enfim, com todas as críticas que eu tenho, né? Mas esse Estado ele vai cada vez mais repassando, né? Ele é mínimo para a gente, mas para o capital ele é máximo. Para os proprietários fundiários ele é máximo, não é não? E o MP da grilagem? Né? Esse MP da grilagem vai mostrar exatamente isso. Então, é esse o discurso. Né? Então, nesse sentido, ele se expande mesmo. Quando ele não consegue subordinar, ele vai expropriar. Se ele não expropriar, ele mata. Né? Eu me lembrei agora, viu, Ale? A lei ainda está por aí, né? Eu me lembrei agora lá daquela parte, né, do Fausto do Goethe. Eu me lembrei agora daquela parte lá do Fausto do Goethe, né? O Fausto, o Mefistófeles, né? Lá querendo propagar, expandir o seu projeto de desenvolvimento, mas tem um casal desgraçado de camponeses lá, bem no lugar onde ele quer botar o farol, né? Para ele fomentar o seu projeto de desenvolvimento. E aí ele vai e faz o quê? Ele vai lá, o Mefistófeles vai lá, queima, né? E mata o casal. Então, é uma metáfora, né? Mas é isso que a gente vai vendo acontecer no campo brasileiro, porque a terra não é só a questão do poder, tem a questão do poder também, mas a terra é possibilidade de apropriação de riqueza, porque ela permite se apropriar de parcela do trabalho não pago. Né? Essa é a grande questão. É claro que a gente tem que fazer uma leitura, né, também do Brasil, da inserção do Brasil nessa divisão social e territorial do trabalho, né, dessa produção de commodity que se efetiva e que se acresce. A gente tem que fazer uma leitura muito profunda e muito cuidadosa da chamada balança comercial brasileira, né, porque o Brasil vai produzindo cada vez mais e mais, mas esses produtos primários no mercado internacional, ele não vai concorrer, ele não vai competir com o preço dos produtos, né, industrializados, etc. Então, você vai tendo todas essas relações, mas que só vai referendar um processo de acumulação global, né, de capital, e ele vai se fazendo, né, só tem uma forma, expropriando o trabalho não pago, certo? Então, deixa eu ver aqui se eu não... Então, permanece o silêncio por conta disso. Né? Quer dizer, não é o silêncio, porque os movimentos sociais estão aí, né? Mas a mídia, ela vai levando as pessoas a entender de fato. Né? As pessoas, todas as pessoas, de um modo geral, né? Elas ligam a televisão, elas não estudam geografia, né? Não estudam, enfim, ciências sociais, enfim, várias áreas aí do conhecimento, né? Elas não têm a militância política, elas não vivenciam a realidade do campo. Quem é que forma essas pessoas? A televisão, é a mídia, né? É o poder, o controle exercido aí, né? Pelos aparelhos dominantes, né? Que propagam o quê? A ideologia dominante, né? Como diz Marx, em todas as épocas, né? Foi a ideologia dominante. Então, qual é a nossa luta? A nossa luta é construir esse outro processo, né? É construir vamos dizer assim, essa contra-ideologia, né? Partindo dos movimentos sociais, partindo da luta pela terra, desmistificando, inclusive com dados, né? O que os pesquisadores vão fazer? Quando a gente pega esses dados do Ciência Agropecuária, é o agronegócio que produz aqui, tá aqui. O agronegócio, ele se dá e se propaga vamos dizer assim, na sua relação sustentável com a natureza, tá aqui, desmatamento da Amazônia. Né? 6 cidades de São Paulo desapareceram nos primeiros meses desse ano, no primeiro semestre. Então, esses dados, e é exatamente por isso que nós, né, das ciências, sobretudo nós que temos esse compromisso de ir na essência, né, de desmistificar, de pegar esses dados e fazer essa denúncia e levar o conhecimento da sociedade, é por isso que nós somos tão perseguidos. Né? E a própria ciência também passa a ser tão perseguida. Né? Mas, ao mesmo tempo, os senhores do agronegócio, eles se utilizam desses conhecimentos científicos, né? Da tecnologia, do georreferenciamento. Então, a própria universidade também é esse espaço de conflito. Né? A luta é política, né? Mas a própria efervescência, vamos dizer assim, dos conflitos, que não apenas permanecem como se acrescem,
nos dão a evidência de que a luta de classes, ela está viva, né? Ela está viva e ela está pulsante aí no campo brasileiro, né? Mesmo com todo esse processo, né, das queimadas, né, o dia de fogo é algo terrível. A gente vê isso todo dia, né, Áurea? Tem sido difícil. Eu disse, eu quero ver se eu, com alguma bolsista minha, ver se alguém começa a pegar esses dados, esses conflitos e começa a catalogar. Mas é algo assim, por dia, né? Eu vejo isso basicamente toda semana. E você tem conflitos. Agora, no processo da pandemia, eu já identifiquei dezenas de conflitos. Dezenas. Né? Por quê? Porque as pessoas estão numa condição de vulnerabilidade, né? Quer dizer, os indígenas hoje é da população que mais morre pela pandemia no Brasil. Então, eles estão lá tentando sobreviver, né? Na iminência de ser expropriado, mas chega um madeireiro, está lá, indo para as terras dele, derrubando a mata, né? Chega lá gente, como é? Os garimpeiros, né? As milícias, os militares, então vai chegando e vai contaminando essas pessoas, né? Grande parte das mortes, do contágio de morte de indígena, foi por causa desse contato que eles tiveram, né? E não terem acesso à saúde. E quando a saúde chega, ela é tão deficitária, ela é tão precária, que quando os profissionais de saúde chegam lá nessas aldeias, nessas comunidades, eles já chegam contaminados. Então, vai contaminar também, né, essas pessoas. Então, além de lutar contra a expropriação, os sujeitos do campo agora têm que lutar para se manterem vivos. E a grilagem está passando a todo vapor. Não foi piada o que o Ricardo Salles disse. Né? Passar a boiada não foi uma piada. Eles estão passando com a boiada. E aí, o próprio professor Iovaldo, na última live, ele mostrando que a tendência, qual é que vai ser? Nós vamos ter um aumento significativo da concentração fundiária. Certo? Legalização da grilagem. Mas os movimentos continuam lá, continuam lutando. Né? É isso. Suzane fez um apanhado muito interessante dessa questão dos conflitos, e acho que no ano que vem, quando a gente pegar o livro da CPT, a gente vai ver o absurdo, né, de assassinato. Eu estou falando, não estou nem colocando a questão da pandemia, só dos conflitos mesmo, diretamente envolvendo a questão da terra, diretamente, de assassinato, de questão de água. A gente vai ter, assim, a gente vai ficar surpreendido, porque esse ano foi, assim, uma coisa absurda, fora a quantidade de morte dos índios, realmente, por essa questão da pandemia. Então, Suzane, aqui tem muitos elogios, mas tem só uma pergunta aqui de Karine, eu vi aqui, né? E aí, se alguém quiser, para que a gente vai encerrando aqui nessa rodada, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Né? Eu vi uma aqui, dado alguns comentários, eu posso ver aqui os comentários, mas tem aquela de Karine, que ela diz que no artigo, né, fica claro que o agronegócio se identifica como o que há de mais moderno no campo, mas reproduz o que há de mais atraso. O trabalho escravo, semi-escravo, como a palestrante acredita que esta situação do trabalhador assalariado no atual momento, em que tem mais de um ano que o Ministério do Trabalho foi extinto. Aí o restante aqui é mais comentário, ótima explanação. O William coloca que o agro produz tudo, principalmente a degradação do ambiente no campo, contaminação generalizada pelos agrotóxicos de produção da miséria dos trabalhadores. A Marília também diz que nunca será possível mudar a apropriação da mais-valia sem a diminuição da lógica do capital especulativo. A própria estrutura do capitalismo entra nessa contradição. E o Ricardo elogiando, vários elogios aqui. A Érica diz que a Larissa vai afirmar que o Brasil tem uma das estruturas fundiárias mais concentradas do planeta. E nos últimos anos, ao invés do Brasil ter feito um pacto no sentido de reforma agrária, soberania alimentar, a gente caminhou num outro caminho. Certo? Então, além dos comentários, teve essa pergunta de Karine, e aí você vai fazendo, que a gente vai encerrando, fechando esse belíssimo encontro.
Gente, olha quem apareceu aqui agora, viu, Ale? Dais apareceu aqui, ó. Ixi, Apareceu a Daisy está aí desde o início. A Daisy está aí desde o início. Quem apareceu agora foi Val. Val apareceu agora. Já Val apareceu aí também. Dá Daisy uma está aí pra desde o gente. início. A Daisy, eu aqui me defendendo. A Daisy está aí Vamos desde o bater um início. papo, vamos relaxar, vamos ficar tranquilos, né? Vamos abrir aí os microfones, comentar, né? Exatamente, é isso que eu disse. Podem abrir os microfones, não tem problema, não. Não é uma live, não é uma coisa formal. É um bate-papo, aqui é um bate-papo, não é algo. Pode falar. Eu vi que Val entrou agora no final, mas entrou. A Daisy está aí desde o início, né, não, Daisy? É, porque ela apareceu agora aqui, né? Porque na tela não projeta todo mundo. Aí vai mudando. Então, algumas pessoas aparecem, depois não aparecem mais. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa questão, né? Bom, é isso. A gente, no texto, a gente vai trazendo, né? Desde lá do debate que é proposto pela Rosa Luxemburgo, passando pelo Messaros, né? Então, do século XX ao século XXI, e no campo também. Então, eu me ancorei, sobretudo, na análise do José de Souza Martins, não, do Chico de Oliveira e do Ariovaldo, né, no texto Modernidade e Barbárie. Então, quando a gente trabalha dentro de uma leitura dialética, a gente vai exatamente buscar desmistificar esses discursos, né? Então, o que há de moderno, né? Como é que pode ser moderno? Como é que pode ser projeto de desenvolvimento de sociedade, né? Um modelo que destrói, que expropria, que concentra, que mata, né? Que queima, que destrói a natureza na sua própria condição ontológica, né? Não estou aqui fazendo aquele discurso ambientalista vazio. E como é que pode ser atraso comunidades que se reproduzem nas suas pequenas unidades de produção, né, com todas as dificuldades, mas produzindo seu alimento, né, realizando, inclusive, produções coletivas, inclusive muitas comunidades que se reproduzem sem os cercamentos, não é? Aqui na nossa pesquisa, durante o doutorado, a gente identificou várias comunidades ainda, né? Mas que com o projeto de modernização, quando começa a se expandir, né? No caso aqui, principalmente antes, por conta do café, essas comunidades, elas são obrigadas a documentar a sua propriedade, e para documentar, eles tiveram que cercar, né? E o cercamento, no caso deles, né, longe de se constituir a maravilha da propriedade privada capitalista, fez com que eles ficassem com pedaços de terra tão pequenos que eles não conseguiam mais produzir, criar os seus animais, né? A Nagé era a capital das cabras e dos bodes. Então, o Gui, acho que está aqui, né? Ele já leu, estuda isso também. Então, só para vocês verem, né, que esse modelo de desenvolvimento, a partir da expansão capitalista, é que define a propriedade privada como condição. Né? E aí, como é que a gente pode entender esse modo de produção como moderno, né? Mas, ao mesmo tempo, ele expropria, ele degrada o trabalho, ele escraviza o sujeito, né? Ele mata, quando ele não mata de morte matada, ele envenena. Né? Então, como é que a gente pode entender isso como moderno? Né? A escravidão, ela pode ser vista como algo moderno? Todas as apreensões de trabalho escravo no Brasil foram nas fazendas do agronegócio. Porque nas pequenas unidades de produção você não tem. Porque é muito raro, inclusive, as relações de assalariamento. Você tem relações de troca, né, de trabalho, a comunidade vai trabalhar no dia de um, no outro dia vai trabalhar no outro dia na unidade de produção de outro, né? Pouco trabalho assalariado, não sou eu que estou dizendo, os dados apontam para isso, né? Mas você não tem trabalho escravo, né? Você não tem registro de trabalho escravo. Então, eles estão aonde? No agronegócio. Então, que modelo de desenvolvimento é esse? Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo bem?
Que modelo de desenvolvimento? Sim. Como é que é atrasado, né, uma produção que produz 70% daquilo que nós comemos, né, em média? E aí, quando você coloca, Karine, na situação do trabalhador, o que a gente pode dizer? Né? Temer praticamente destruiu o Ministério Público do Trabalho. Né? E Bolsonaro fez o quê? Vocês se lembram quando Bolsonaro assumiu? Né? Com aquele discurso lá que precisava enxugar a máquina pública, né? E que tinham muitos ministérios. Qual foi o primeiro ministério que Bolsonaro excluiu? Acabou. Não foi por acaso. Você tinha uma reforma trabalhista recém, né, aprovada, e aí logo depois veio o quê? Veio a reforma previdenciária, e agora vem a reforma administrativa. A gente vai reclamar para quem, gente? Né? Essas apreensões, né, grande parte delas, no norte do Brasil, né, no Pará, os fiscais não chegam. E como é que chegam agora? Não tem concurso. Né? Fiscais foram perseguidos, foram mortos. Quando a gente vê a situação do INCRA, né? O INCRA também, lógico que você vai ter muitos funcionários lá envolvidos com a grilagem de terra, mas quando você tem um funcionário que denuncia qualquer tipo de corrupção, o que acontece? O que acontece com o INPE? Né? O presidente do INPE foi denunciar o desmatamento e foi sumariamente demitido. Né? Como qualquer funcionário público desses órgãos, qualquer um que seja, à medida que ele vai denunciar, né? Ou ele vai ser exonerado, ou ele vai ser afastado, né? Ele vai ser perseguido, enfim, você tem uma série de situações. Então, como eu falei lá na UFES, né, na live, eu não gosto de ficar repetindo, porque foi uma live recente, e eu tentei aqui trazer conteúdos, claro que algumas coisas a gente aponta, mas trazer outros conteúdos para não me repetir, mas até 2016, você tinha essas denúncias, pelo menos elas eram apuradas. Elas eram feitas. Se denunciou funcionário do INCRA, se denunciou, enfim, pessoas ligadas ao INPE, enfim, aos órgãos de pesquisa de um modo geral. Mas o que a gente vai ter depois de 2016? O próprio Ministério Público do Trabalho, que deveria fiscalizar, quer dizer, o próprio Ministério Público do Trabalho, não. Né? É o Ministério Público, né? Não é o Ministério Público do Trabalho, não. O Ministério Público, funcionários e etc., juízes, o judiciário, aliás. Né? O que você vai ter? O próprio judiciário está envolvido na grilagem. Né? Fomentando a grilagem. Isso não vem à tona. Né? Vem através de reportagens aí dessas mídias alternativas que estão sofrendo uma perseguição terrível. Vocês sabem disso, né? A expressão lá foi o Glyn, né? Lá do The Intercept, mas vocês não têm ideia de quantos jornalistas estão sendo perseguidos, processados no Brasil. Né? Principalmente aqueles ligados às mídias alternativas. O próprio trabalho da CPT, ele está sob ameaça. Os dados do INPE não podem vir à tona mais. O censo da reforma agrária, né, o censo agropecuário, com problemas gravíssimos. Então, é esse o cenário. Nesse cenário, né, o que a gente vê para esse trabalhador assalariado? Né? As condições muito piores. E é exatamente o que é que isso vai representar. Tem um economista, eu não estou me lembrando agora o nome, mas no ato da aprovação da reforma trabalhista, ele dizia, quer dizer, imaginem vocês, né? Aquilo tudo que foi colocado lá na reforma trabalhista, né? A redução da hora do descanso, enfim, as férias parceladas, enfim, todo aquele processo terrível que a gente sabe que, por exemplo, no caso do campo,
muitos trabalhadores vão morrer, né, e não vão conseguir reunir o tempo para a sua aposentadoria. Então, quando estava se colocando, né, toda aquela coisa lá da reforma trabalhista, minha gente, me deu um branco agora, viu? Deixa eu ver aqui, que tinha uma coisa, deixa eu fechar uma janela aqui, mas é isso. Então, uma das questões que se colocava, né, se isso vai impactar a classe, os trabalhadores de modo geral, imagina o campo. Não tem mais Ministério do Trabalho. Então, é a barbárie. Né? Eles vão viver na condição de semi-escravos. Então, o que é que isso vai levar? Aí o economista ele já fazia um estudo mostrando que nessa reforma trabalhista você ia ter uma mobilidade, né? Eles falam migração, né? A gente fala mobilidade, do trabalho absurda do campo, desses trabalhadores saindo do campo e indo para as periferias urbanas. Né? Inclusive saindo das cidades menores e médias para os grandes centros urbanos. Né? Imaginem vocês o que é que isso vai representar. Né? Dentro das condições que a gente já tem da reprodução aí da classe trabalhadora nas periferias urbanas. Então, o cenário é esse. Né? Enfim, e nesse cenário, quando a gente fala, né, o contexto é de crise, né? Essa crise ela é algo estrutural, portanto, para superar, é preciso superar o próprio capital, né? Mas quando a gente vai para o Brasil, né, e eu não estou fazendo aqui nenhuma, né, propaganda dos governos anteriores, mas realmente, né, diante desse governo fascista, a gente tem que derrotar esse projeto da extrema-direita. Né? Não tem outra maneira. E agora, nesse momento, ainda sobreviveu o vírus, né? Porque as comunidades estão sucumbindo. E eu quero aqui dizer, né, quando a gente vê aí a situação dos índios, né, morrendo, sendo contaminados, eu digo claramente, né, e isso também não é por acaso. É um processo que, no mínimo, se é negligente para com esse processo, fazendo com que, né, de fato, essa população comece a sucumbir, porque isso vai favorecer a grilagem. Né? Então, é esse o cenário. Né? A barbárie, nós já estamos convivendo com ela. Então, acho que é isso, né? Não sei se teria mais alguma coisa. Né? Foi perfeita aí a explicação, a análise, o debate, realmente muito rico, porque, assim, a gente está inserido nesse processo de barbárie e como, sabe, a história do que fazer, né? Então, nós precisamos entrar nessa luta, e aí a consciência de classe ela é cada vez mais necessária, e da gente estar se organizando nos espaços pelos quais a gente está convivendo, seja na universidade, enfim, né? Mas nós precisamos continuar, né? Mas, por enquanto, que eu agradeço aqui, Suzana, abra aí as câmeras de vocês para as meninas tirarem aí as fotos, né? Abram aí as câmeras de vocês, viu, Jaqueline? Ok? Jaqueline? Ok, vou tirar. Abram aí as câmeras de vocês, para a gente estar tirando as fotinhas. Olá, gente. E aí, Suzane, eu queria agradecer de verdade mesmo a você estar aqui, né? Porque foi um rico debate. Então, a gente está fazendo essas discussões, né? A gente já teve Lucas, já teve a Profa deve estar aí por aí ainda, né, Profa? Agradeço a sua presença aqui, certo? E agora você, e a gente vai ter outros companheiros. Eu não falei, né, que eu sei que você gostaria mais, Suzy, né? Aí fica só... Não estamos vendo você, não. Estamos vendo só sua televisão aí, Ah, minha filha, eu nem olhei a câmera. É o computador. É que eu não botei a câmera, melhorou agora. Apareça aí, loura.
Aí tá aparece bom. aí, mas tá vendo você não. A gente tem que mandar. E aí, nesse seu escritório, para dar uma arrumada que fica você de perfil nas lives. Agora tá chique, agora tá chique. Outro da chiqueza! Agora, dona Áurea. Chique toda! Mas eu só queria lembrar uma coisa: eu não vou aqui discutir, nem vou colocar para vocês discutirem. Eu vou apenas provocar, né, uma questão que precisamos chamar a atenção, trazer esse debate. Quando Suzane coloca a importância de se observar que, para fazer qualquer análise da questão agrária, é preciso centralizar o debate a partir da propriedade privada, né? Para mim, exatamente, eu concordo, porque só compreendendo, inclusive, o porquê da não reforma agrária está implícito a questão da concentração da propriedade privada, o que é que eu quero chamar a atenção? É a nossa geografia. E aí eu estou provocando um debate futuro, sabe, Aura? Isso, que me angustia demais. Precisa observar que a geografia, no momento que, em diversas abordagens, não estou apenas colocando na abordagem cultural, eu estou, inclusive, colocando até os que se colocam como críticos, a entonação que dão à categoria território. Que no momento em que se enfatiza território como categoria central para se discutir o campo, com isso está retirando o debate da propriedade privada, retirando o debate do conflito a partir da questão da terra como propriedade privada, na relação de totalidade capital-trabalho, né? E, com isso, termina-se, né, enfatizando um discurso fetichista, certo? Do mercado. Fetichista, inclusive, que é muito problemático na minha leitura, né? Como se estivéssemos, na realidade, fazendo uma geografia agrária crítica, mas, na realidade, nós estamos reforçando nada mais do que a própria negação, né, da necessidade real, né, estrutural do fim da propriedade privada. Que aí a questão é de poder, a questão é de territorialidades, então é só para chamar a atenção que eu gostei muito quando Suzy, por diversas vezes, coloca, né, que a questão central da questão agrária é a propriedade privada e não utiliza em nenhum momento a categoria território como análise da questão agrária. É nesse sentido, Suzy, que nós temos, né, uma grande identidade, e não identidade, outra. De classe, né, Ale? Né? Que é muito sério, muito sério, muito sério. E o que a gente vê, né, hoje, inclusive com tal do discurso da decolonialidade, é retirar o debate da propriedade privada, exatamente, é retirar o debate da mundialização do capital, relação capital-trabalho, e enfatizar apenas relações de poder e território e de domínio. Foi só isso. Meus parabéns, viu? Obrigada. Eu entrei um pouco tarde. Houve um erro. Eu não vi que começaria às 5h30. Né? Quando me perguntaram que eu fui olhar, eu vi que já eram 6 horas, eu fiquei doidinha. Viu?
mas eu pude, peço desculpa, mas ainda pude participar muito, muito de tudo, e agradeço muito estar aqui. E peço desculpa ter chegado um pouco atrasada, viu? Que nada. Imagina, prof, você pode. Hein, Suzana, você pode. Eu fiquei aqui pensando, Você viu, pode. Essa questão aí de Alexandrina dá um outro debate bom, viu? Há um outro debate, exato. Só que um outro momento. Exato, e eu já tinha dito isso a ela, porque o povo está agora numa história de luta pela vida, certo? Luta pela vida, não é mais luta pela terra, não é mais luta pelo território, né? Então vive essa história. É como se as coisas fossem separadas, e o território desse povo é um território que parece que não está na terra, não. Ele é um território que está, assim, vamos dizer, no espaço sideral. É um território que sem terra, é um território sem luta, é um território... Exatamente, sem luta de classe. Exato, porque quando a gente trabalha... É um território cultural ali, é um território, vamos dizer assim, nesse discurso da tal da colonialidade, é como se esse território... Viu? Perigosíssimo, se expandindo, né? Porque agora todos nessa vibe aí. Né? E aí a gente tem que começar a se organizar também para estabelecer esse debate, viu? Exatamente, eu acho que é uma coisa para a gente fazer, viu, Alexandrina? Porque, assim, quando eu comecei a ver esse povo lá, e comecei repetitivamente, agora a luta pela vida, não sei o que, Alexandrina, e luta pela vida, e a luta pela vida, a pessoa não come, a pessoa não tem terra, a pessoa é só lutar para viver, sim. E o que é que dá condição da vida? E o que é que dá condição de se viver? É o bem viver. Não manda responder, não. Eles não querem saber de conflito, né, Alexandrina? Eles não querem saber de contradição, é o bem viver. Fala de contradição. Até porque não entendem o que é contradição. Exato. Não há como você ler contradição fora da categoria totalidade. E no momento que eles negam totalidade, então é impossível pensar, nesse caso, em contradição. Então, conflito como uma relação entre duas pessoas subjetiva, né? Exato, exatamente, e é isso mesmo, é assim como eu vejo, gente, esse povo está ficando doido, sabe? Não, é uma coisa assim, e Jaqueline está aqui me dizendo que vocês não abriram as câmeras não, para tirar as fotos, viu? Abram aí as câmeras de vocês para tirar as fotos. Deixa eu organizar aqui de novo. Jaqueline disse que não abriu, não. E aí, Jaque, tá tudo bem? Eu estou só esperando o pessoal abrir as câmeras. No momento, eu só estou vendo a câmera aberta da senhora e da professora Suzane. Oi, Marília apareceu aqui, ó, Ale, sua futura orientada apareceu aqui, ó, tá dando tchauzinho. Abre essa câmera para eu tirar minhas fotos. Doutora Gemefer, colega nossa, Daiane. Eu quero agradecer à Prof. Suzane pela explanação. Nós, alunos da UPE, estamos muito felizes pelo nosso diálogo hoje e pelo conhecimento. Um prazer revê-la a senhora. A senhora não lembra de mim, mas eu lembro da senhora. Há muito tempo atrás, em 2009, eu conheci a senhora no Rio Grande do Sul. Foi no ENG do Rio Grande do Sul. No ENG. Era a Alexandrina, a presidenta do Brasil, hein, Suzane? A prof. Presidenta. Era a presidenta. Aí, quando a Áurea propôs esse grupo de estudo, eu digo, Áurea, traga a Suzane. Suzane Tocha. Porque as meninas que organizam, viu, Suzane? As meninas que organizam e dão as sugestões dos nomes. Eu só faço convidar, né? Olha o Jânio aí, Alexandrina. Olha o Jânio. Estou aí para... Gente, obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. E olha, o que eu falei é verdade, viu? Passar essa pandemia e demorar um tempo. Eu vou em Aracaju, viu, Ale, passar uns tempos, e vou lá, vou em Petrolina também. Lógico. E aí, Jaqueline, conseguiu tirar foto? Tirei. Pronto. Não, Suzana, você tem que vir com o Jane, com a meninada, com o Walter, com a Helena, né? Tem que vir. Oi, Walter, eu já não digo, porque já é mais complicado, né, Ale? Vai melhorando. Lembra como ela era danadinha e tá uma mocinha perfeita, educadíssima. Né?
Walter não chegou nesse estágio ainda não, viu? Como ali a companheira Cilio, ó. O pessoal agradecendo todos da UES, o pessoal de Conquista que está aqui, o pessoal do GPEC que está aqui, Júnior está aí, Marcinho está aí, Vanessa, Ricardo já saiu, mas estava. Está todo, né? Que está aqui agradecendo mesmo pela participação de vocês aqui. Obrigada, gente. Mas, tchau. Obrigada, companheira. Obrigada. Tchau. Saudade. Beijo, Ju. Beijo. Saudade de vocês. Beijo. Lindão. Beijo. Fechou. Vanessa. Fechou. Fecha aqui meu microfone. Ok? Professora, finaliza a gravação. Eita mesmo. Jaqueline, dá bem que você é minha guia.